Bom dia, pessoal. Depois da gente fazer a escolha do programa, certo? A partir das nuvens das palavras, nós vamos trabalhar um pouquinho com vocês os tipos de avaliação. Então, passamos para a avaliação somativa, certo? Como uma das abordagens de avaliação da aprendizagem. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é a avaliação somativa, certo? Então, é um tipo de avaliação realizada pontualmente, em geral, ao final de um processo de ensino-aprendizagem, com o objetivo de identificar o nível de aprendizagem alcançado pelo estudante. A avaliação sumativa ela é utilizada para atribuir nota, para classificar aluno, para tomar decisão sobre a progressão acadêmica, certo? Então, ela tem objetivos bem específicos, tá? E ela segue também vários princípios, ok? Então, ela deve ter um princípio da abrangência, ou seja, ela precisa abranger de forma adequada o conteúdo ensinado ao longo do período de ensino que você quer avaliar e ou unidade curricular, certo? Dessa forma, os instrumentos de avaliação devem contemplar principais tópicos, conceitos e habilidades que foram trabalhados em sala de aula. Aí é importante que a avaliação seja representativa do circuito, cobrindo de maneira equilibrada ou os diferentes aspectos abordados, certo? Então, a gente tem esse aspecto de abrangência, certo? A avaliação da aprendizagem também precisa ser, na avaliação sumativa, ela precisa ser objetiva, precisa ter objetividade, certo? É, então, os critérios precisam estar claros, o objetivo precisa estar claro e precisa ser definido antecipadamente. E essa definição precisa ser transparente e acessível a quem vai ser avaliado, certo? E permitir que os alunos, no caso, saibam sobre que critérios eles vão ser avaliados durante o seu trabalho, certo? E quais os trabalhos que serão, a partir de que serão avaliados, certo? A validade. Na avaliação somativa, ele deve ter uma validade, ou seja, aí entra a questão da medição, deve medir de forma precisa, olha a situação, medir de forma precisa, né? E adequada os conhecimentos, habilidades e competências que foram ensinados e predeterminados. Os instrumentos de avaliação devem estar alinhados com os objetivos de aprendizagem e os conteúdos do currículo, certo? E deve ter um aspecto de confiabilidade, certo? A avaliação, quando é avaliação somativa, ela deve ser confiável. Ou seja, se você obtém um resultado, né, esse resultado deve ser consistente e passível de replicação, né? Então, se o aluno faz um teste e mostra que sabe tudo, daqui a pouco faz outro teste e mostra que não sabe sobre os mesmos aspectos, você passa a ter uma avaliação não confiável, né? Então, a gente precisa ter usar instrumentos de avaliação padronizados, estabilizados em termos de critério de correção. Então, todo esse aspecto da confiabilidade ele precisa ser considerado. Bom, precisamos considerar também o princípio da equidade.
Ou seja, a avaliação precisa ser equitativa, garantindo a todos os alunos que tenham a mesma oportunidade de demonstrar seu conhecimento e habilidades, certo? E aí tem toda uma discussão, certo, de equidade, principalmente quando a gente está lidando com pessoas com oportunidades diferentes, com níveis de inclusão diferentes, né? Então, todo o processo a gente tem que estar olhando. Então, os instrumentos de avaliação devem ser livres de preconceitos e discriminação. Ou seja, você não pode avaliar uma pessoa que tem deficiência visual, né, utilizando um teste escrito sem nenhum suporte de leitura. Então, você vai, de fato, não permitir que a avaliação para ele seja equitativa em termos de oportunidade que um vidente. Então, a gente deve levar em consideração as diferenças dos indivíduos e a necessidade dos alunos. Tá? O feedback, apesar de ser realizado no final de um período de ensino, é importante que os alunos recebam feedback construtivo sobre o seu desempenho, né? Não apenas uma nota. O feedback pode ajudar os alunos a entender seus pontos fortes e áreas de melhoria, incentivando o desenvolvimento contínuo e aprendizagem ao longo da vida. A utilidade, né? Uma avaliação precisa ser útil, né? Qual a utilidade da avaliação? Então, a avaliação somativa ele deve fornecer informações úteis para o processo de ensino-aprendizagem. Os resultados da avaliação devem ser usados para tomar decisões informadas sobre o progresso dos alunos, identificar áreas de melhoria no ensino e ajustar as estratégias pedagógicas, se for necessário. Então, a gente vê assim, mesmo se a gente toma a avaliação somativa, certo? Que é considerada como algo tradicional, se a gente volta aos princípios, nem tudo é como se faz na prática, certo? Então, a gente tem que estar olhando os elementos essenciais do processo avaliativo, né, para poder conseguir realizar uma avaliação mais eficiente, eficaz, né? Então, aqui eu selecionei algumas questões, certo, que vão levar a elementos importantes do processo avaliativo para vocês, para a gente pensar, né, ao longo da disciplina. Primeiro, o que será avaliado? A gente precisa ter clareza, como professor, do que será avaliado. Muitas vezes a gente vai fazer um instrumento de avaliação, pega qualquer coisa, decide qualquer projeto, constrói um teste com algumas questões assim que você acha que era relevante, né? Mas o que a gente está avaliando com aquelas questões? O que a gente está avaliando com aquele projeto proposto? Para que a gente está avaliando? É para classificar o aluno? É para diagnosticar o aluno? É para dar um grau para ele, permitir com que ele exerça uma profissão? É para que ele se construa ao longo da vida, né? É para deixar ele progredir para um nível mais alto? Ou seja, em que sentido estamos avaliando? Quem será o alvo da avaliação? Quem são as pessoas, certo? Já que a gente está falando de avaliação do ensino e aprendizagem, certo? Quem é que vai ser avaliado?
O que é que nessas pessoas será avaliado? Será a habilidade, será a competência, será o conteúdo simplesmente? Ou seja, será o conhecimento conceitual? Então, a gente precisa ter claro também essa questão da avaliação. O que é que será avaliado? O que será avaliado é algo que se faz individual ou coletivamente. Muitas vezes se pergunta se a gente pode avaliar de forma coletiva, ou seja, trabalhando num projeto, eu avaliar o grupo como um todo. Ora, se o que eu estou avaliando é algo que precisa ser feito coletivamente, a avaliação também perpassa pelo coletivo. Quais eram os objetivos de aprendizagem? Ou seja, se eu estou avaliando, eu preciso avaliar a partir dos objetivos daquelas ações que foram tomadas. Certo? Então, quais eram os descritores do ensino, certo? Quais eram os parâmetros que foram definidos? Então, todo esse aspecto precisa ser levado em conta quando você está construindo um processo avaliativo. E aí vem um ponto que é bem interessante, principalmente se a gente pensa nos elementos de inovação. Ou seja, quem avaliará? Sob que critérios a pessoa vai avaliar? Como e quando os dados serão utilizados na avaliação? Como e quando os dados a serem utilizados na avaliação serão coletados? Isso é muito importante, certo? Porque a gente tem a avaliação que a gente chama contínua durante todo o processo. A gente tem a avaliação que é diagnóstica, precisa ser feita realmente no início de um ciclo, você diagnosticar. Você tem a avaliação que é somativa, formativa, então tudo isso vai demandar esse como eu posso coletar esses dados. E aí, principalmente, um dos elementos que o Lucchesi coloca, que é a questão do medo. Né? Quando você está trabalhando com instrumentos de avaliação, você tem, principalmente os pontuais, um aspecto psicológico, diria até religioso, né, que se confunde com o erro, se confunde com o pecado, né? Então deve ser eliminado, né? E não deve ser aproveitado por uma análise de erro. Então, e todos esses elementos vão ser muito importantes para a gente pensar um processo avaliativo eficaz. E aí, se a gente pensa como e quando, surge a questão dos instrumentos de avaliação ou instrumentos de sistematização de observações. Muitas vezes a gente faz avaliação a partir de observações, certo? Por exemplo, muitas vezes no projeto, numa apresentação, a gente vai estar ali observando e precisa ter uma perspectiva de tomar notas, sistematizar as informações. E aí vem assim, que junta com quem avaliará, né? Vem a questão como e por quem os dados serão analisados. Certo? E aí vem aquela questão da avaliação por pares também. Né? Qual o benefício, né, da avaliação por pares? Qual o tipo de feedback que você, professor, dará ao aluno? Isso é muito importante. Muitas vezes a gente pega uma nota. Será que a nota de estudo para o aluno ou diz mais para o sistema de avaliação? Qual a função do feedback para o aluno? Certo? É saber se ele passou?
é poder estudar a partir dali o que é que ele ainda não domina, né? Então, qual é essa função? E aí vem um ponto também que provoca uma contradição entre a atividade de avaliar formativa, muitas vezes, e a, a avaliação perante as instituições, os sistemas de avaliação, que é qual é o feedback que é exigido pelo sistema de avaliação ou pela instituição. E aí vem a pergunta, para que é que a instituição ou o sistema utiliza o feedback? Certo? É para dar um grau? É para deixar o sujeito progredir? E é interessante que, voltando lá na pergunta, a questão da progressão, certo? Nem todo o sistema educacional é igual ao nosso, né? Que tem uma progressão ou de ano em ano ou de ciclo em ciclo, certo? Você passa para o outro ciclo se, teoricamente, você está num nível de desenvolvimento. Né? Tem muitos sistemas que, de fato, a escola básica, certo? Ela se preocupa com o sujeito continuar o seu próprio desenvolvimento, né? E aí, cada ano que ele estuda, não é um nível de conhecimento que ele está, é apenas um ano de direito de escolarização que ele tem, né? Então, ele vai estar sempre... não existe reprovação, não existe reter o aluno nesse tipo de sistema, como é o sistema inglês, que você mantém o sujeito em tal sala, em tal classe, em tal grau, né? Você está a cada ano no grau superior, certo? No ano, na série, vamos dizer assim, porque a gente botar anos, confunde, né? Na série superior, né? Você pode ter formalmente, legalmente, em uma mesma série, estudantes com níveis de, de desenvolvimento totalmente diferentes e tratados dentro do seu nível de desenvolvimento, né? Muitas vezes você tem uma classe trabalhando com 5 livros didáticos diferentes, cada um no nível. Qual o tipo de feedback você terá para você mesmo? Isso é muito importante, né? Porque é como é colocado lá num dos princípios da avaliação somativa. A avaliação da aprendizagem não é só avaliação da aprendizagem, é avaliação do ensino também, certo? A avaliação diz muita coisa sobre o seu ensino. E você precisa tomar ela como um todo para entender e melhorar a sua prática.